Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu aqui mais uma vez, como as pessoas me pedem, fazendo essas pílulas, né? E, nossa, hoje eu estava pensando comigo, por que não, por que não, por que sim? Então, por que sim? Hoje eu queria apresentar para vocês, assim, bem breve, com essas pílulas que não duram mais do que 8 minutos, para não cansar vocês. Então, falar de um grande livro. Não falar assim dele todo, né? Porque se fosse para falar dele todo, aí o vídeo ficaria muito longo e cansativo. Não é meu objetivo. Então, assim, mas falar só sobre a primeira pergunta. E é claro, poderia estar falando de quem? Estou até gaguejando, não vou editar, vou publicar do jeito que vier. Estou falando dele, claro, lançado no dia 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos. E eu tenho essa versão aqui primorosa, ó, uma versão que retrata Paris do século XIX. Esse livro que assim, é um livro lindíssimo, um dos livros que, na minha humilde opinião, um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, que não é um livro de apenas leitura, mas um livro de estudo. E sim, eu quero logo botar por terra aquela visão que aqui não é uma formação para feiticeiros, não. Isso aqui, esse livro, não é um livro para ensinar como se evocar mortos. Esse livro não é uma cartilha para transformar ninguém em feiticeiro, mas é um livro libertador. É um livro que traz liberdade, é um livro que traz paz de consciência, é um livro que eu posso questionar. Por quê? Porque o próprio livro, a dinâmica do livro é feito de perguntas e respostas. E para que eu possa ler para vocês a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que vai falar exatamente sobre Deus, o capítulo 1 do Livro dos Espíritos tem exatamente Deus, provas da existência de Deus. Deus é um ser individual, atributos da divindade. Mas para que a gente possa entender o que se passava naquele momento, eu queria assim dar uma pincelada bem rapidinha sobre algumas principais correntes filosóficas e teológicas que estavam ali muito em moda na época da Paris do século XIX, da época de Kardec. E a primeira que me vem à memória é uma ideia defendida por um filósofo que nasceu em Portugal, mas viveu na Holanda, chamada Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza, ele tinha uma filosofia, a filosofia dele é uma filosofia muito concentrada no racionalismo, muito parecida com, em termos assim, de construção com a de René Descartes, muito bem amarradazinha na lógica, mas a filosofia de Spinoza vai dizer o seguinte, que Deus e nós e a natureza formamos um todo. Então, a natureza e Deus é a mesma coisa. Então, eu sou Deus a partir do momento que eu faço parte da natureza, que eu sou um elemento da natureza. Então, Deus sendo a natureza, eu sou Deus porque eu faço parte desse conjunto todo. Então, Deus e a natureza é a mesma coisa. Então, nesse sentido, Deus não é um ser racional, não é uma pessoa. Só que, por que ele tinha dificuldade de entender essas coisas? Porque Baruch de Spinoza, ele, ele foi um judeu, ele cresceu na sinagoga de Amsterdã, mas ele tinha dificuldade de acreditar naquele Deus antropomórfico que foi ensinado a ele. Por exemplo, ele não conseguia aceitar um Deus que botasse em xeque ou que violasse as próprias leis da natureza que ele mesmo criou. Por exemplo, aquela passagem de Josué, capítulo 9, capítulo 10, que diz que Josué orou e o sol parou. Para Josué aquilo seria inconcebível, porque orar e o sol parar, para ele, porque assim, estava colocando em xeque uma própria lei criada por Deus. Então, ele vai chegar a essa conclusão que Deus em si não é uma pessoa, mas é a própria natureza e nós fazemos parte desse todo. A segunda corrente filosófica que estava muito em moda na época de Kardec, e essa sim, na minha opinião, mais radical, era o niilismo. O niilismo ou a ciência do nada. Esse assim, puxando assim para um ateísmo mais radical, que também foi muito assim influenciado por outro livro também, que foi lançado, esse sim, na Inglaterra,
um livro do naturalista Charles Darwin, que vai dispensar a Deus como um ser criador de todas as coisas. E vai dizer que todas as coisas que existem nada mais é o fruto que uma lenta e gradual evolução. Então, essas são algumas correntes principais que questionavam a existência de Deus ou negavam a existência dele. Então, vem Allan Kardec com aquele movimento que acontecia na Europa, nos Estados Unidos, das mesas girantes, quando ele chegou à conclusão de que não se tratava de forças, mas de inteligências brilhantes, ele começa a construir essa maiêutica. Então, o Livro dos Espíritos nada mais é do que uma linda maiêutica de perguntas e respostas. Então, ele vai falar sobre filosofia, vai falar sobre religião, vai falar sobre ciência. Mas é claro que para abrir o livro, ele vai questionar o seguinte, a entidade benfeitora: que é Deus? E os espíritos superiores vão responder: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, gostou da resposta? Gostou da resposta? Ou seja, sem Deus não existiria nada, não existiria o universo, não existiria a beleza, não existiria pôr do sol, não existiria a beleza da flor, não existiria o ser humano, porque ele é a causa primeira. Porque não há um efeito sem causa. Aí as pessoas que estão me acompanhando por redes sociais, aqueles mais radicais, vai dizer assim: nossa, mas isso não está escrito na Bíblia. Está. Está sim. Eu descobri que isso está escrito na Bíblia, mas mais detalhadamente no Evangelho de João. Deixa eu aqui abrir a Bíblia, sabe? Essa Bíblia aqui que está aqui na minha biblioteca. No Evangelho de João, ó. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Por Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, as entidades benfeitoras aqui, os nossos amigos do plano espiritual, estão resgatando um ensinamento de forma mais elucidativa que já tinha dado há pelo menos 1800 anos atrás. Então, vocês vejam que a resposta do que está no Livro dos Espíritos e o que está na Bíblia é muito semelhante. E na questão 2, Kardec vai perguntar o que se deve entender por infinito. E basicamente eles vão dizer: infinito é aquilo que não tem nem começo e nem fim, já revelando uma grande natureza de Deus. Deus, ele é infinito em todas as dimensões. Nós somos seres limitados, somos seres criados, então somos relativamente infinito. Deus, ele é absolutamente infinito. Então, diante dessa perspectiva, entre infinito absoluto e infinito relativo, nenhum ser humano pode bater no peito e dizer assim: eu conheço Deus. Mas apenas temos uma noção de Deus através de Jesus. Então, tudo o que sabemos sobre Deus, nada não passa mais do que uma leve e serena sombra. Uma boa noite a todos e muita paz. E até a próxima Pílula do Evangelho segundo o Espiritismo.